Nesse vídeo eu vou analisar a carteira de um seguidor aqui do canal e dar a minha opinião sobre os ativos que ele mantém em carteira, com base, obviamente, na minha estratégia. E se você também quer ter a sua carteira analisada por mim, basta comentar aqui nesse vídeo ou me chamar lá no Instagram, que é esse que está aqui no cantinho da tela. Vamos lá, a carteira que eu vou estar analisando aqui hoje é do Thiagão. O Thiagão me mandou mensagem lá no Instagram, me mandou aqui quais são os ativos dele, que ele tem em carteira hoje, e me pediu para estar fazendo uma análise com base na minha estratégia. E obviamente o que eu vou falar aqui é baseado no que eu faria. Não é uma recomendação de investimento e eu não quero que vocês copiem e muito menos tomem como isso aqui como uma dica de investimento. Não é dica de investimento, eu estou aqui para trazer informação e compartilhar um pouco do que eu sei nesses mais de 2 anos de bolsa. Bom, vamos lá, a carteira do Thiagão ele me passou pelo Instagram e eu cadastrei os ativos aqui no Investidor 10 para poder estar tendo uma visualização melhor, né, de todos os ativos, setores e tudo mais. Vamos lá, o Thiagão hoje tem um valor aí de R$ 11.956 investido, o que é um valor muito bacana aí para quem está começando, né? Ele não me parece que tem essa carteira já tem muito tempo, ele está começando agora e já tem aí quase R$ 12 mil investidos, o que é muito bom, né? Tá no caminho certo. Aqui a gente consegue ver, né, todos os ativos dele. Primeiro vamos nas ações, a gente consegue ver aqui, e a primeira coisa que eu notei, e já passei até um feedback para ele a respeito disso, é que nessa carteira eu notei, além de muita pulverização, o que significa pulverização? Você ter pouco valor investido, né, um valor relativamente baixo, e dividido entre muitos ativos. Então isso acaba diminuindo a quantidade de ações que você tem de cada ativo, né? Você pode ver aqui que ele tem 13 ações, mas a ação que ele mais tem cotas é a Sanepar, ele tem 39 cotas, né? Tirando ela, as outras ele aqui tem algumas que ele tem bem pouco, né? 2, 1 cota. Então não é a melhor estratégia, né? Muita gente diz, né, e até eu concordo, que é importante que você diversifique o seu patrimônio, os seus investimentos desde o começo, realmente é o ideal, porque aí você já toma como hábito, né, que você vai fazer a diversificação, não vai estar se concentrando num ativo só. Porém, a gente tem que levar em consideração que quanto menor o seu dinheiro, né, menor o valor que você tem investido, e se você tiver um valor baixo e dividido entre muitas ações, muitas empresas diferentes, você não vai conseguir ter ali uma quantidade ideal de cotas de cada empresa, né? Você vai acabar pulverizando e muitas das vezes sem saber o que está fazendo direito, né? Aqui a gente vê que o Thiagão tem EZTEC, que é uma construtora, né, do ramo de construção civil, BB Seguridade, uma ótima empresa aí que tem pago bons dividendos nos últimos meses, Taesa, padrãozinha, né? A nossa queridíssima Taesa, que é do setor de energia elétrica e uma ótima empresa. Temos aqui Petrobras, que não preciso dizer nada, né? É a Petrobras. Klabin, que é a empresa do setor de papel e celulose, aí, uma das maiores do Brasil e uma das que mais cresce também, uma empresa centenária. Temos a própria Bolsa, né? A B3SA3 aqui, no caso, é a B3, a Bolsa de Valores Brasileira. Né? A Blau é uma empresa do setor farmacêutico. Temos aqui também Itaúsa, que é a holding dona do Itaú. Temos Sanepar, empresa de saneamento. Vale, basicamente minério de ferro. Trisul, outra construtora. Itaú aqui, né, de novo. E mais uma ação da Sanepar aqui, só que a ordinária, né? Bom, o que eu consegui ver além da pulverização, né, que no caso é você ter muitas empresas e poucas cotas de cada uma dessas empresas, o Thiagão aqui também tem muitos setores diferentes, né? A gente consegue notar aqui 2 empresas do setor de construção civil, né? Temos uma empresa do setor de energia elétrica, né, que é a Taesa, a Klabin do setor de papel e celulose. Do setor financeiro a gente tem aqui BB Seguridade, né, que é de seguros, a B3, que é a Bolsa de Valores, e a Itaúsa, né? E além do Itaú aqui embaixo também. Então aí temos 4, né, empresas do setor financeiro, o que não é um número muito grande, porém aí você vê que está bem pulverizado, né? Ele tem aqui 20 ações de BB Seguridade, tem 22 ações de Itaúsa, 4 de Itaú e 25 de B3, né? Então podemos ver que o setor farmacêutico é só a Blau, né? A Trisul e a EZTEC são do setor de construção civil, a Vale de materiais básicos e a Sanepar de saneamento, né?
Tá, e o que eu faria de diferente do Thiagão aqui nesse caso? Né, a gente vê que ele tem 13 ativos e um valor de R$ 4.200 investido em ações, né? Somente ações é esse valor. E, como eu já disse, aqui acontece aquilo da pulverização. A gente não consegue ter aí consistência nos aportes sempre, porque você acaba tendo um valor uma quantidade muito grande de empresas para pouco dinheiro para você aportar todo mês, né? Supor que ele tem ali R$ 500 para aportar todo mês e que ele vai aportar só em ações, né? Se você somar o valor de todas essas ações aqui, ele ia conseguir comprar aí talvez uma, duas ações de cada uma com R$ 500, né? Então ele não conseguiria fazer aportes recorrentes em todas essas empresas da carteira dele, e nem é o ideal, né? Porque você tem uma carteira ali com 13 empresas, não quer dizer que todas elas vão estar numa situação boa sempre para você estar aportando, né? Lembrando que a gente tenta buscar sempre a melhor oportunidade para estar aportando nas empresas, para poder jogar o nosso preço médio para baixo, né? E ter aí um upsell melhor, né? Primeiro, ele tem duas empresas do setor de construção civil, que é um setor que não me agrada muito, pelos seus múltiplos principalmente, né? A gente não consegue ter aí múltiplos muito bons dentro desse setor. Eu abriria mão dessas empresas, dessas duas do setor de construção civil, e colocaria esse dinheiro em fundos imobiliários, que vão estar rendendo ali todo mês. Pelo menos aí a gente conseguiria achar fundos imobiliários bons pagando 0,7%, 0,8% por mês, que já é um pouquinho melhor do que essas empresas têm pago no último ano, né? A EZTEC ali com 1,16% é praticamente aí o que um fundo imobiliário paga por mês, né? Um fundo de tijolo a gente consegue aí 0,8% e fundo de papel a gente consegue um pouquinho mais de 1% ao mês. BB Seguridade, eu seguraria essas ações aqui, ela está num preço um pouquinho elevado, né? Ela teve uma valorização legal aí, apesar da queda aqui comparado com o preço médio dele. Se a gente abrir aqui BB Seguridade, a gente vai ver que ela teve aí 20% de alta nos últimos 12 meses, então uma alta bem relevante, e está com um dividend yield bom de 11,2%. Né? Uma empresa muito boa do setor de seguros aí, uma das melhores do Brasil, então eu manteria. Né? Taesa também manteria, Taesa que está enfrentando aí um período de queda, né, do valor das suas ações. Aqui a gente consegue ver que ela está 5% de desvalorização nos últimos 12 meses, mas é uma empresa que tem um bom dividend yield, né? E se a gente for ver aqui o histórico dela, né, ela tem um histórico muito bom de pagamento de dividendos. A gente vê aqui, ó, que em 2022 o dividend yield dela foi de 14%, foi acima até da média, né? Em 2021, 12%, em 2022, 9,6%, 2019 foi um pouquinho abaixo até do histórico, se a gente for comparar tudo aqui, mas é uma empresa que está sempre pagando bons dividendos, um setor muito bom, que é o setor de energia elétrica, né? Então eu manteria Taesinha também aí. Aqui a gente tem a nossa queridíssima Petrobras, né? Ele tem aqui 15 ações de Petrobras. Podemos ver que ela, nos últimos meses aí, teve uma valorização bem alta de 30%, é uma empresa que subiu bastante, né? Tem um dividend yield também muito alto, porém aqui na Petrobras a gente tem o fator governo, né? Eu não gosto da empresa justamente por isso, né? É uma empresa que paga muito bem, mas tem o fator governo e que a qualquer momento pode estar interferindo e jogando o seu dividend yield lá para baixo, né? Eles podem decidir de uma hora para outra parar de pagar os dividendos, e aí essa cotação aqui pode ter certeza que vai lá para baixo. Então, quando a gente tem esse tipo de interferência, normalmente eu gosto de ficar longe da empresa. Klabin, eu não preciso dizer nada, é uma ótima empresa, um setor muito bom, né? E a empresa só cresce. A Klabin aí que teve a valorização de 23%, tem um dividend yield nem tão alto, né? 6%, porém a gente consegue ver que a empresa está sempre pagando dividendos, né? Ela está aqui, ó, sempre pagou acima de 5% de dividendos por ano, né? Então, assim, é uma empresa interessantíssima, né? Se a gente vê que a média no ano passado ela foi um pouquinho até acima da média, mas é uma empresa muito boa que está sempre pagando bons dividendos e crescendo, né? É uma empresa que segue crescendo. Eles estão agora, acredito, no processo de finalização do projeto Puma 2, né? Que é a expansão da fábrica, né, deles, que vai estar aí com certeza gerando bons resultados. Então, Klabin, maravilha, manteria a Klabin aqui na carteira. B3, a gente tem um problema. Por quê? A B3 teve uma valorização
legal até, de 11% aí no último ano. Houveram rumores de que ela finalmente teria uma concorrente, né? Seria aberta outra bolsa de valores, assim como nos Estados Unidos eles têm mais de uma. Aqui no Brasil a gente passaria a ter mais de uma também. Porém, a B3 é uma empresa de tecnologia, né? E ela está sempre se renovando, né? Criando novas coisas. Então é uma empresa boa, que apesar de um dividend yield baixo, né? Justamente por ser uma empresa de tecnologia, ela está sempre fazendo reinvestimentos. Mas é uma empresa boa, eu já pensei em entrar, comprar as ações da B3, né? Porém, não tive um momento certo, né? No caso, o preço que eu gostaria de pagar nela, né? Ultimamente, nos múltiplos que ela está sendo negociada, um PL de 18, quase 19, eu não entraria, né? Então, eu manteria, já que você já tem a B3 na carteira, também não venderia. E aqui a gente tem a Blau Farmacêutica, né? Uma empresa aí que está com 42% de queda nos últimos 12 meses, né? Uma queda bem expressiva aí, de quase 50%, né? Um dividend yield que não é muito atrativo, né? Eu não vejo atratividade nesse dividend yield. E se a gente for ver aqui o histórico dos últimos 5 anos, é uma empresa que chegou a estar negociada em 2021 a mais de R$ 50 e hoje está aí capengando nos seus 17, 18 reais, mais ou menos, né? Ela tem um PL de 10, não é um PL tão elevado, né? Porém, não é uma empresa que me agrada por eu não entender do setor farmacêutico, né? E pelo que a gente consegue ver aqui no checklist, ela não é uma empresa que está há mais de 5 anos na bolsa, então, assim, ela é nova. E também não tem pago mais de 5% de dividendo por ano nos últimos 5 anos. Então, não é uma empresa que me interessa, né? Eu, se fosse a minha carteira, não teria e venderia, mesmo estando no prejuízo aí, eu não ficaria segurando ela. Itaúsa, ótima empresa, manteria na carteira. Sanepar, ótima empresa, também manteria na carteira. Trisul, já disse, não manteria na minha carteira. E o Itaú, aqui também venderia e concentraria na Itaúsa. Por quê? Porque aqui você consegue concentrar um número maior de ações e a Itaúsa tem um potencial maior de crescimento do que o Itaú, né? Com base em que ela é uma holding, né? E investe em outros setores também. E o Itaú já é um banco muito consolidado, muito grande. A Vale aqui, por conta do preço da ação dela e com base nos valores de aporte, que, né, no caso aqui eu estou supondo que você faça um aporte aí de pelo menos R$ 500 por mês, você não conseguiria manter uma compra, né, de muitas quantidades de ações de Vale. E por ser uma empresa cíclica, né, uma empresa do setor de minério de ferro, ela é muito afetada pelo cenário macroeconômico, né, e principalmente pela China, né? O efeito China sobre a Vale é muito grande. Quanto aos fundos imobiliários, a gente consegue ver aqui que tem bastante fundo imobiliário, né? São 9 ativos, aí, um valor de R$ 5.000. Também a mesma coisa, né? Eu acho que está muito distribuído, né? Você vê aqui fundo com 2, 3, 4, 5 cotas. Se isso aqui tudo tivesse reunido, né? Você poderia ter 3, 4 fundos imobiliários e uma quantidade maior de cotas de cada um deles, né? Eu acho que é uma estratégia melhor, até porque você não consegue acompanhar, né? Uma pessoa normal que não trabalha com bolsa de valores, não fica o dia inteiro analisando isso aqui, não consegue acompanhar 9 fundos imobiliários diferentes todo mês e muito menos se já tiver aí 13 ações na carteira, né? Você não consegue ficar acompanhando isso sempre, então eu não manteria essa quantidade muito grande de fundos. E se a gente vai aqui para a parte de gráficos, a gente consegue identificar um outro problema, né? No caso, na minha visão, é um problema. Que nos fundos imobiliários, onde que estão aqui? Posição dos fundos por tipo, né? Aqui a gente tem os fundos de tijolo, fundos de fundos e os fundos de papel, né? E a gente consegue ver quais são os setores, né? Os segmentos aqui que ele investe. No caso, a gente tem os híbridos, lajes corporativas, aqui títulos, né, que são os papéis, e logística com uma porcentagem bem pequena, né? E, na minha visão, o setor logístico é um dos melhores para você estar aportando, o setor de logística, no caso dos fundos imobiliários. Por quê? As empresas sempre estão precisando dos galpões para poderem fazer seus centros de distribuição, né? O que já é um pouquinho diferente, por exemplo, nas lajes corporativas, que durante a pandemia e até hoje a gente tem muitas empresas que trabalham do modelo híbrido, né? De não ter tanta gente no escritório, o pessoal trabalhando de casa.
então já perdeu um pouco esse espaço, né, de mercado aí dessas lajes corporativas. Já os galpões sempre são necessários, né, porque as empresas precisam fazer a distribuição dos seus produtos vendidos para poder estar o mais perto das pessoas, né, no caso do consumidor final. Então, eu investiria um pouco mais no setor logístico de galpões e um pouco menos no setor de papéis. Por quê? Porque agora, né, com a previsão da queda da taxa de juros, provavelmente os fundos de papéis vão sofrer um pouco mais, né? No caso, vão pagar um pouco menos, vão voltar para o que era normal e vão ficar menos atrativos, né? Então, eu não apostaria nesse setor. E a gente vê aqui que tem mais de 60% da carteira em fundo de papel. Isso me preocupa bastante. Eu até gostaria que essa divisão fosse ao contrário, né? 60 em tijolo e talvez 30 em papel, ou até um pouco menos, né? Quando a gente vê aqui quem tem 7% em fundo de fundos. Então eu manteria aí pelo menos uns 4 fundos imobiliários no máximo, 4, 5, para você poder estar acompanhando sempre relatórios que os fundos soltam todos os meses, para poder estar mais por dentro dos ativos que você investe, né? E realmente conhecer as empresas que você está colocando seu dinheiro. Bom, lembrando que essa é a minha opinião, não é recomendação de investimento, é o que eu faria se eu tivesse esses mesmos 12 mil reais para investir e tivesse essas empresas na minha carteira, né? O que eu faria para estar realocando da melhor forma esse dinheiro. Se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, te peço que se inscreva e acompanhe os próximos. Esse é o Investe Aí.